Eu vou dar, então, início, né, em nome da Escola da Prerrogativa, ao painel 7, né, intitulado Heranças do Isolamento, o respeito às prerrogativas das audiências e sustentações por videoconferência. Nós teremos 4 exposições, né, a doutora Marisa Gaudio, né, a doutor Miguel Barreto, doutor Marcos Malleson, doutor Humberto Dalla. Cada um, né, dentre esse grande tema, vai especificar um tema menor, né, em relação a alguns avisos, né, os microfones dos outros participantes vão estar fechados, né, para evitar interferências, né, cada palestrante terá 20 minutos de fala, também poderá complementar 5 minutos após cada fala de outro colega, e, ao final, abriremos o espaço para perguntas, né, que venham das nossas mídias sociais, né? Lembrando também que a Escola da Prerrogativa ela é uma ação pioneira, né, do Estado do Rio de Janeiro, né? Ela visa capacitar a advocacia, né, no ensino das prerrogativas, e ela integra a comissão de prerrogativa da seccional. A gente agradece a participação dos palestrantes, né, e dos colegas também que estão assistindo, né, em nome da OAB do Rio de Janeiro, em nome do nosso presidente, doutor Luciano Bandeira, e também do nosso presidente da prerrogativa, doutor Marcelo Oliveira, também da diretora da Escola de Prerrogativa, doutora Carolina Lima, né? Sem mais delongas, vamos iniciar, né, com a doutora Marisa, né, para demonstrar que sempre as mulheres estão na frente, merecem sempre, né, iniciar e protagonizar, né, a nossa sociedade. Talvez se tivessem mais mulheres dirigindo, nossa sociedade seria mais justa, igualitária, fraterna, em que respeitaria a Constituição. Então, está contigo a palavra, doutora Marisa, né? Bom dia, pode seguir. Bom dia, Tiago, obrigada. Primeiramente, em respeito aos deficientes visuais, eu quero dizer que sou uma mulher branca, com cabelo escuro, comprido, e estou usando um vestido estampado de flores azuis, e o fundo de onde eu estou falando é branco. Então, bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer a Escola de Prerrogativas e parabenizar, ao mesmo tempo, por essa iniciativa. Não só por esse evento que está sendo feito em dias diferentes, né, mas é um evento só, mas por todo o trabalho que vem sendo desenvolvido na escola, como você disse, é uma iniciativa pioneira, né, e nesse momento de pandemia está sendo muito importante, porque está mantendo a comunicação da advocacia e da sociedade com a escola através de várias lives, várias iniciativas muito importantes para esse momento. Eu quero parabenizar o Marcelo Oliveira e a Carolina por isso, nosso presidente Luciano Bandeira, claro, sempre. E esclarecer as minhas colegas advogadas que me mandaram várias mensagens, deixei para esclarecer aqui ao vivo. Eu sei que essa mesa tem 20% de mulheres, eu, né? E que a gente tenha a portaria do nosso presidente Luciano Bandeira falando de 30%. Mas todo esse evento tem até mais de 30% de mulheres. Preciso só que vocês entendam que nesse formato novo de webinar, a gente está se adequando, né? Eu não sou organizadora do evento, mas eu estou aqui falando que é importante, vocês sabem que eu fico olhando isso, né? Mas esse evento foi partido em vários momentos para que não ficasse cansativo, inteiro, várias mesas, né, um dia inteiro ou 2 dias. Então, por isso, vocês estão visualizando dessa forma, só uma mulher nessa mesa, não cumprindo a cota de 30%, mas no evento inteiro, de todas as mesas, a gente ficou até um pouco acima, se não me engano, de 30%. Bom, então agora entrando no meu tema, isso, eu fiz a conta, tá tudo certo, gente, é importante, eu acho importante vocês me mandarem, tá? Eu também faço esse trabalho, é importante que a gente veja mesmo, até que a gente se acostume com isso. Muito obrigada, até agradeço, mas eu tenho que aqui parabenizar a escola que não houve esse erro, muito pelo contrário.
Então, justamente o meu tema, né, é fazer um recorte da advocacia feminina na questão de prerrogativas e nesse momento que a gente está vivendo. Para a gente falar de respeito às prerrogativas nas audiências e videoconferências, a gente precisa entender que advogadas e advogados partem de um lugar diferente, eles não estão saindo do mesmo ponto. Né? E aí eu queria convidar todos e todas a fazer uma reflexão agora, a tentar entender a minha fala num outro lugar eu aprendi na mediação uma coisa chamada visitar o lugar do outro. Então, que vocês tentem visitar o lugar da mulher advogada nesse momento. De que forma? Você não vai sentir igual. Você não... Estou falando aqui para os homens. Não são mulheres advogadas, né? Então, não vão entender desta forma. Mas você tentar... O que é visitar o lugar do outro? Tentar entender sobre a ótica do outro. Porque é muito comum que a gente veja homens, e às vezes até algumas mulheres, a dizer, poxa, lá vem o mimimi. E não é isso, a gente precisa entender, e eu vou tentar explicar para vocês qual é a diferença. Porque quando a gente fala de violação de prerrogativas, temos violações de prerrogativas que têm a ver, tem um pano de fundo, que é o gênero feminino. E vou dar um exemplo que vocês vão lembrar bem. Recentemente, em Iguaba Grande, a diretoria de mulheres fez a chamada Blitz da diretoria de mulheres, porque lá no fórum de Iguaba Grande, mulheres com vestido ou saia que estivesse um pouco acima de 5 dedos do joelho não poderiam entrar. Então, essas advogadas não eram impedidas de fazer audiência, impedidas de despachar com a magistrada ou fazer qualquer coisa dentro do fórum. Vejam que absurdo isso. Isso não é uma violação de prerrogativas. E também acarreta prejuízos às partes, à sociedade. Né? Que aquele cliente não pôde também ter sua audiência realizada porque a advogada não pôde entrar. Isso é um absurdo. Isso ficou super conhecido, né? Saiu em diversos jornais, por isso estou trazendo para vocês. Mas vejam, isso foi com a mulher. Por isso eu mostro para vocês que existem algumas nuances diferentes nas violações de prerrogativas da mulher advogada, que tem esse pano de fundo. Uma colega, recentemente, pouco antes da pandemia, foi a uma serventia, até um processo administrativo, e não conseguia tirar cópia. O serventuário dizia que não podia, não tinha como entregar. Para resumir para vocês, no meio da confusão, ele jogou os autos no chão, os autos físicos. Pensem, reflitam, se fosse um homem advogado ali, será que ele jogaria os autos no chão? E qual seria a sua reação como um homem, um advogado? Qual seria a sua reação se o serventuário jogasse os autos no chão? Fora as coisas que ele falou para ela. Então, percebam que há uma diferença, às vezes, muito sutil. Então, eu digo, nós não partimos do mesmo ponto. Para a gente falar em respeito às prerrogativas, a gente precisa entender que existe essa diferença, e eu não estou aqui para trazer respostas, mas para trazer reflexão a vocês. A gente precisa pensar que a nossa sociedade ela foi toda construída, né, um sistema patriarcal e machista. Então, o machismo ele é histórico na nossa sociedade e estrutural. Ele estruturou a nossa sociedade assim. Então, não só os homens, como as mulheres, eu, por exemplo, todos os dias quando acordo, tenho que pensar em como desconstituir machismo em mim, LGBTfobia, racismo, porque sim, tudo está estruturado na gente, porque está estruturado na sociedade. Estão me acompanhando? Esse é o raciocínio que eu estou puxando aqui para vocês. E aí, por que isso tem a ver com o que a gente está falando? Porque aí as mulheres advogadas, nesse momento, elas têm já tinham maior probabilidade de violação de prerrogativas, porque tem essas violações a mais, além do que o homem sofre, né? Mas elas, nesse momento, elas estão com uma sobrecarga de trabalho. Vejam, a mulher sempre foi relegada àquele papel de ficar de cuidado com a casa, o cuidado com a família, com os filhos, com os idosos, né? Aí a mulher, graças ao feminismo, ela foi trabalhar fora, digamos assim. O que aconteceu? Quando ela foi trabalhar fora, ela dividiu o que ela tinha de casa? Não, ela acumulou. Então, ela acumulou casa com o trabalho. Na maioria das casas, infelizmente, ainda é assim. E nesse momento de pandemia, o que aconteceu? Essa desigualdade de gênero ela está mais latente, porque, vejam bem, a gente acorda, todos nós estamos isolados, né? Eu, por exemplo, hoje acordei, limpei primeiro a sala para depois fazer o meu exercício, que eu faço todo dia na sala agora. Tenho que limpar antes para poder sentar, né? Quem é que limpa a sala? E eu estou falando de um lugar aqui, na minha casa, que é bem dividida, tá? As tarefas são bem divididas, mas eu não estou dizendo que aqui como nenhum lugar, é perfeito.
Então, existem muitas advogadas que passam a manhã limpando a casa, e limpar a casa, gente, não é passar uma vassoura, quem limpa sabe. É passar uma vassoura, tem que passar pano, limpar lugares que há muito tempo não foram limpos. Essa é a realidade que as pessoas nas famílias estão vivendo hoje. E isso ainda está recaindo mais sobre a mulher, muito mais. Então, ela faz tudo isso, aí ela tem que ver o almoço, aí ela tem que cuidar dos filhos, as escolas estão mandando conteúdo. Então, se tem mais de um filho, são conteúdos diferentes. Essa mulher, geralmente, e aí eu falo da advogada, essa mulher advogada, geralmente até o início da tarde, ela não conseguiu fazer nada do trabalho dela. Então, entendendo como é diferente, como que esse momento está sendo pesado, e aqui eu não estou querendo dizer e pedir nenhum privilégio às mulheres advogadas. Eu estou trazendo uma constatação para quem não tinha pensado nisso. Porque, volto a dizer, para a gente pensar em respeito às prerrogativas, a gente precisa entender as diferenças que existem e pensar melhor, né, em políticas que consigam incluir essas mulheres que estão nessa dificuldade. Muitas pediram, inclusive, para não ter reabertura à volta dos prazos. Eu, por exemplo, não tenho esse problema. Minha filhada que mora comigo tem 26 anos, eu não tenho que cuidar dela nesse sentido. Mas grande parte das advogadas tem e nos procuraram para isso. E na Comissão Nacional também, a qual eu também integro, também foi procurada. E as mulheres, assim, como nós vamos fazer? Né? E o outro lado da moeda já está sendo que alguns clientes estão dizendo assim, algumas pessoas, não vamos contratar advogada agora não, porque ela está cuidando dos filhos, ela não tem tempo para o meu processo. Olha que realidade dura, difícil, injusta. Então, se antes existia desigualdade, mas essa mulher tinha alguém para ajudar em casa, ajudar, assim, uma diarista, alguém para cuidar do filho, enfim, e a própria escola ou a creche, hoje ela não tem nada, tá zerou. É ela sozinha. Aí vocês vão me dizer, poxa, mas às vezes ela tem, né? Um marido, e o marido pode ajudar. E aí eu quero ressaltar que todos os homens que falam assim devem estar se perguntando, poxa, mas eu eu ajudo, eu acho excelente, que bom. Mas entendam, e aqui não estou querendo diminuir a ajuda de ninguém, mas não é uma questão de ajuda, é uma questão de divisão de tarefas. Porque igualdade é isso. Então, será que quando você... Esquece a pandemia, vamos pensar um pouco lá atrás. Quando você acorda, você homem, acorda todo dia e vai trabalhar. Não sei se você acorda cedo e vai fazer um exercício antes, volta a tomar banho e sai. Se você já acorda, toma banho e vai direto para o trabalho. Nesse tempo, logo no início, cabe a você pensar o que seus filhos vão almoçar, quem vai buscar na escola, ou essa colaboradora que está chegando para auxiliar, uma diarista talvez, ou a empregada doméstica, é você que lida com ela, é você que conversa com ela? Se o seu filho está doente, se a escola liga, ela liga para quem? Para você, pai, ou liga para a mãe? E se você, homem, está marcando um xizinho e tudo dizendo é comigo, que ótimo, mas geralmente não é. E saiu recentemente uma matéria falando dos homens da área jurídica nesse momento de pandemia, ressaltando alguns que estão se relacionando com filhos de forma diferente agora, mais preocupados, vendo os deveres escolares, estando mais próximo. Saiu essa matéria. Eu acho ótimo ressaltar que isso está acontecendo em alguns lares, e é muito importante. Mas a matéria ela deu uma conotação assim de nossa, que novidade, e que como se esses homens fossem heróis. Está me entendendo? Eu não estou desmerecendo o que eles estão fazendo, e eu acho que tem que ser falado, mostrado mesmo, até porque é um exemplo importante. Mas não são heróis, eles estão fazendo aquilo que era obrigação há muito tempo. Então, se você pensar num lar onde tem dois, o pai e a mãe, ambos são advogados, com certeza, aquela mulher advogada é a mais sobrecarregada, e isso está atrapalhando muito as mulheres nesse momento. E na hora que começarem as audiências, as videoconferências, imagina, pode passar uma criança atrás na hora da audiência. Pode acontecer mil coisas. E vocês sabem que tem advogados e advogadas que têm dificuldade de acesso à internet, né? Ou não tem em casa tudo que é necessário para poder, e isso vai ser debatido aqui hoje, né? Para poder estar numa audiência. Sim, exatamente isso. Mas para a mulher ainda tem isso tudo que eu estou falando para vocês. Então, isso tem que ser considerado, isso tem que ser pensado. A ordem, inclusive, pediu isso, né? Que fosse os tribunais acatassem, que fosse um direito potestativo do advogado e da advogada querer participar. Já teve uma decisão do Distrito Federal, não sei se alguém vai comentar sobre isso depois de mim, e a gente está pedindo justamente para os tribunais
pedindo oficialmente a interpretação dos tribunais disso também, de que é direito potestativo do advogado, e no silêncio vai vigorar que ele não quer ou ela não quer, não pode participar dessa audiência ou dessa videoconferência. Então, todo esse contexto que eu trouxe para vocês é para a gente entender de tudo que vai ser discutido aqui, de todos os temas, juizados especiais, área criminal e etc., que a advocacia feminina tem esse diferencial nesse momento que está sendo negativo e, infelizmente, é um retrocesso para nós. É um retrocesso porque, como eu falei, alguns clientes já estão dizendo, prefiro contratar um homem. E a gente demorou muito tempo, e ainda passa por isso, mas a gente lá atrás sofria mais isso. Ah, não, eu prefiro o doutor, porque na hora que tiver que brigar, é melhor um homem. Eu já ouvi isso várias vezes. Doutora, eu gosto muito da senhora, mas é que o doutor, eu me sinto mais seguro, né, no início da minha profissão. Então, isso é realmente uma questão grave que está acontecendo agora com a gente, e nós somos já metade da advocacia. Então, metade da advocacia está com esse problema. Né? Digamos, tá bom, existem mulheres que não estão com esse problema, como eu, por exemplo, mas vamos dizer que quase a metade, então, está com esse problema. E quem não está com esse problema também, mulher, é solidária a colega. A Fernanda Mata, que é a nossa coordenadora de prerrogativas da OAB Mulher, no GT de prerrogativas, inclusive montou um grupo para auxiliar mulheres nesse momento, com peticionamento eletrônico, toda essa questão de mulheres que não estão conseguindo fazer isso. E eu digo a vocês, não são, você vai dizer, são mulheres que não têm acesso à internet? São mulheres com menor poder aquisitivo, poder econômico? Não. Existem advogadas, sabe, de renome até, advogadas que trabalham em grandes escritórios, coordenam muitas pessoas dentro dos escritórios, e elas estão com esse problema em casa, por conta dos filhos. E de não ter, às vezes, até aquela pessoa idosa, uma mãe, um avô ou uma avó daquela criança que pudesse ajudar nesse momento. Porque elas estão sozinhas, e muitas vezes mesmo com os homens em casa. Então, fica aqui essa reflexão, era esse recorte de gênero que eu precisava trazer para vocês, né? Para dizer que a gente precisa sempre estar buscando essa igualdade, buscando que a gente seja igual realmente na profissão, na sociedade como um todo, mas na profissão, que advogados e advogadas tenham as mesmas oportunidades e que sejam respeitados da mesma forma, né, por suas qualificações profissionais, e não por serem mulher, ou homem, branca, ou negra, ou orientação sexual, qualquer coisa que seja. É isso. Obrigada, gente. Olha, agradecemos a participação da doutora Marisa, né? Reafirmamos esse compromisso, não só da ordem, mas de toda a sociedade, de dar igualdade, né, às mulheres que representam, né, tanto na nossa vida, né, ninguém vem que não seja de uma mãe, né, e acho que é o mínimo, é o respeito à igualdade profissional, né, respeito à igualdade na sociedade, é isso que a gente precisa sempre reafirmar. Né? Agradeço a participação da doutora Marisa. Abro também, se algum colega quiser se manifestar também essa oportunidade. E, em seguida, né, passo a palavra ao doutor Miguel, né, que vai falar sobre essa nova lei da 9.099, que foi modificada, que instituiu a possibilidade de audiência virtual. Né, doutor Miguel, fique à vontade. Demais colegas também que queiram participar, a hora é essa também. Tá? Bom dia a todos. Queria agradecer também aqui ao nosso presidente da seccional, doutor Luciano Bandeira, né, por estar propiciando esse evento para toda a advocacia. Agradecer ao doutor Marcelo Oliveira, que é presidente da Comissão de Prerrogativas Estadual, né, que vem fazendo um trabalho brilhante à frente da comissão, né, criando, inclusive, essa escola de forma pioneira em todo o Brasil, né, a primeira seccional que criou uma escola de prerrogativas, né, para treinar não só os professores, mas também os advogados, né, para que se tornassem delegados de prerrogativas, inclusive ser o próprio delegado de prerrogativas, né, ao atuar no seu dia a dia. Né. Poderia deixar também de agradecer e parabenizar a nossa presidente Carolina Lima, né, que é a presidente aqui da Escola de Prerrogativas, que é uma guerreira, é uma lutadora, tem se empenhado muito em prol da advocacia,
Então, a gente não pode deixar de reconhecer publicamente aqui o seu trabalho. Agradecer também ao professor Tiago, aqui conosco, que é um parceiro também, que é um aliado aí na defesa das nossas prerrogativas, também participa com a gente lá na escola, é um professor da Escola de Prerrogativas, sempre muito ativo. Doutor Marcos também vai falar um pouquinho da dificuldade da advocacia trabalhista, né? Inclusive em relação à questão de instrução, testemunho. Nem vou entrar muito nessa seara, que eu acho que o doutor Marcos vai poder falar um pouquinho melhor, né? Porque a advocacia trabalhista lida muito com essa questão da prova testemunhal, da dinâmica de audiência um pouco diferenciada, né? O doutor Humberto também está chegando daqui a pouco, enfim, vai falar um pouquinho da experiência nessa seara criminal, na mediação, de outros instrumentos de resolução de conflitos, e terminando com a doutora Marisa, né, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração, né? Eu concordo com tudo que ela disse, estou vivendo essa experiência em casa, a minha esposa é advogada, e nós temos 2 filhos pequenos, né? Uma menina de 5 e um menino de 3. E a gente vivencia isso no dia a dia, né? Essa própria cultura, né, da mulher ser mais demandada para criar as crianças. Na pandemia, as crianças naturalmente procuram mais a mulher. Né? Então, não há nem como se comparar, né, a possibilidade de você dizer que o homem trabalha tanto quanto a mulher em casa, que não trabalha. A mulher trabalha muito mais, né, nos afazeres domésticos, no cuidar da criança. Então, você querer comparar a produtividade do homem e da mulher, né? A mulher, nesse período de pandemia, é uma injustiça. É uma injustiça. Isso só vai mudar, de fato, concordo contigo, Marisa, através da quebra de cultura, da mudança cultural. Não tem jeito. Mas se a gente não mudar a cultura de respeito às mulheres, se buscar uma igualdade maior entre homens e mulheres, isso não vai mudar. E esse trabalho de conscientização que você faz, junto com a Comissão das Mulheres, agora na diretoria das mulheres, com uma equipe muito bem qualificada, isso é fundamental. Não vai mudar pela lei, né? Não vai mudar pela justiça, não vai mudar por nada, vai mudar pela conscientização. As próprias pessoas se conscientizem dessa desigualdade e busquem por si só propiciar uma igualdade maior de gênero, em todas as áreas, não só na esfera privada do casal, né, do casamento, mas também na esfera profissional e na esfera da sociedade. Se não houver essa mudança de conscientização, isso não vai mudar. Então, você que vem lutando por tanto tempo, eu sei que é difícil, tem muita resistência, né? O tal do mimimi é falta de argumento, né, Marisa? Quem não tem argumento fala que é mimimi. É claro que tem muita gente que se incomoda com mudança. As pessoas não gostam de mudança, né? Aqueles que detêm o poder, quando se vê esse poder ameaçado, eles reagem de alguma forma. Às vezes reagem de uma forma até mais agressiva, né? Então, mimimi é isso. Não tem argumento, fala assim, é um mimimi que você está fazendo, né? Deixa tudo do jeito que está, né? Mas não pode deixar tudo do jeito que está. A gente tem que mudar. Né? E seu trabalho é fundamental para que haja essa mudança. Então, parabéns muito pelo seu trabalho. Bom, falando aqui dos juizados, né? Os juizados, a mudança nos juizados foi um pouco mais drástica em relação a esse período de transição que a gente vive para o mundo virtual do processo. Né? A lei dos juizados foi alterada, né, através da Lei 13.994, que permitiu a realização de audiências virtuais ou de audiências não presenciais, como é conceituada pela lei. Então, nos juizados não se trata mais de caráter transitório. Estão vendo a pandemia, então vamos criar aqui uma medida provisória para adequar a advocacia, adequar a justiça à pandemia, depois que passar, voltar ao normal. Não é assim. No juizado, a lei foi alterada, né? Então, existe um caráter de definitividade nessa alteração. Então, a advocacia e a justiça vai ter que se adaptar a essa mudança, né? Porque ela é de longo prazo, né? Não é uma mudança de curto prazo e temporária, né? Uma coisa que me preocupou e me deixou preocupado, né? Porque todas essas transições que foram feitas em relação ao processo eletrônico foram transições paulatinas, né? Foram transições, de certa forma, programadas. E essa transição do juizado foi uma transição meio drástica, né? Através de uma lei que veio, entrou em vigor e está valendo. Né? Se a gente, historicamente, analisar a implantação do processo eletrônico, né, começou lá em 2008, na Justiça Federal, a gente teve ali, entre 2008 e 2010, a possibilidade do advogado trabalhar das duas formas, trabalhar no papel e trabalhar no eletrônico. Então, foram 2 anos que a advocacia teve para poder se adaptar. A Justiça Estadual só utilizou o processo eletrônico em 2015. A Justiça Trabalhista um pouco depois, né, doutor Marcos, ainda do que a estadual. 3 anos, né? 2013. Então foi um pouco antes. Foi antes. 2013, foi estadual em 2015, inclusive a estadual nem está totalmente informatizada. Ainda temos alguns processos físicos, né, em tramitação. Então foi todo um processo
lento e gradual, que também foi acompanhada pela OAB. Né? Já na gestão do ex-presidente Vadir Damus, foi criada a OAB século XXI, para preparar a advocacia para o processo eletrônico. Na gestão do ex-presidente Felipe Santa Cruz, investiu-se muito em escritórios compartilhados, em treinamento do advogado, informatização e orientação. Né? Então, os tribunais e a advocacia andaram juntos nesse processo. E mesmo assim foi difícil. A gente sabe que foi difícil, e ainda é difícil. Para a gente citar um exemplo mais próximo, né, quando o tribunal implantou o RDAO, esse regime diferenciado de atendimento de urgência, a gente viu o caos que foi, né, inclusive para a implantação. Em alguns momentos não funcionava o sistema, o advogado tinha que levar o processo físico. No meio do momento mais grave da pandemia, o advogado tinha que sair da sua cidade para ir onde estavam os juízes de plantão e levar o papel físico para distribuição, doutor Marcos. Então, é surreal. Inclusive, alguns advogados sequer podiam sair da sua cidade porque as cidades estavam bloqueadas. Então, o advogado tinha que descumprir a lei para poder exercer a sua profissão. Né? Ele tinha que sair da sua casa, violar os decretos municipais e estaduais, ir para onde estava o plantão, principalmente em outra cidade, né? Para poder despachar uma medida de emergência. Então, a gente percebe que essas transições mais drásticas, elas são muito prejudiciais para a advocacia. Então, isso é a minha primeira preocupação, né? Fazer essa transição tão rápida assim, sem dar um período de adaptação para a advocacia. Em relação aos juizados também, eles guardam algumas peculiaridades. Né? O juizado ele foi criado para atender uma certa parcela da população, né? Que até o momento chegou a chamar o juizado de pequenas causas, né? Juizado de causas com um valor econômico inferior, que atendia a um certo perfil de cidadão. Né? Pessoas mais humildes, que tinham problemas, pelo menos do ponto de vista financeiro, não tão expressivos, né? E que tinham como princípio a celeridade, a gratuidade, a concentração de atos processuais, a limitação de recursos, né? Com uma justiça rápida, uma justiça que pudesse dar uma resposta, né, a tempo dos anseios da sociedade. E foi um tremendo sucesso, a lei dos juizados. Esses instrumentos absorveram uma demanda reprimida da sociedade muito grande, mais de um perfil de autor da ação, vamos dizer assim, né, que são pessoas mais humildes, menos pontos de vista acadêmico, ponto de vista educacional, pessoas com menos formação. Né? Então, é um perfil específico de justiça, e ainda atende esse perfil específico de população. E uma das medidas que foram adotadas lá atrás, em 95, para facilitar, e até eu entendo o objetivo, né, para facilitar ainda mais o acesso à justiça, permitiu que as pessoas entrassem sem advogado nas causas até 20 salários mínimos. Mas, olha, o cidadão, nessas causas você não precisa nem de advogado. Você sozinho faz a sua petição, você sozinho junta a documentação, você sozinho vai na audiência, você sozinho dialoga com o juiz, dialoga com o advogado da outra parte e pronto. Assim vai ficar mais fácil, mais barato para você e você vai ter mais acesso à justiça. A gente que é advogado sabe que isso não tinha como dar certo. Né? É impossível isso dar certo. Né? Porque hoje em dia que fala tanto em paridade de armas, né? Era uma disparidade de armas absurda. Né? Você vinha de revólver ou da outra parte vinha de bazuca. Né? Então, gerou-se umas certas incongruências. Né? O juiz ficava com pena da parte, o juiz se transformava em advogado da parte, aí quebrava a imparcialidade, né? Porque ele ficava ali, né, sem saber o que fazer. Ele indicava para a parte emendar inicial que o pedido não estava certo, faltou um documento, ele adiava a audiência, né, para a outra parte trazer. Então, ficou o samba do crioulo doido. Né? A sociedade se reuniu e passou a ajudar essas pessoas. Né? Os núcleos de prática jurídica passaram a ter atendimentos presenciais no fórum. A Defensoria Pública deu uma ajuda maior a essas pessoas que estavam sozinhas, né? Poderiam pleitear a assistência da Defensoria, mas foi ali um puxadinho, foi um quebra-galho, né, para reparar um problema que é um problema legal. É isso que aconteceu. Com essa questão da audiência não presencial, eu acho que o resultado vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Né? Eu estava lendo uma notícia da Folha, que é bem recente agora, uma matéria do dia 16 de maio de 2020, 16 de maio de 2020, que dizia o seguinte, que 70 milhões de brasileiros têm acesso precário à internet e 42 milhões de brasileiros nunca acessaram a rede. Então, a gente de cara tira 70 milhões de pessoas do sistema do juizado especial civil. Né? Porque para você ter acesso a uma audiência virtual, né, que a gente está fazendo agora, você precisa ter uma internet de boa qualidade e uma internet limitada. Você não pode correr o risco do seu pacote acabar no meio da audiência. Né? Então, você precisa ter uma internet de qualidade para poder acessar uma audiência não presencial.
da sua residência, do seu trabalho, seja lá onde for, né? Então, essa alteração ela já exclui de cara 70 milhões de brasileiros que têm esse perfil do juizado, Tiago, né? Esses brasileiros mais humildes têm o perfil do juizado. Então, dentre esses 70 aqui, milhões de brasileiros, a maioria deles poderia recorrer ao juizado. Talvez o perfil econômico, né, de cidadão procure mais justiça comum, né, outros tipos de justiça, né? Mas esse mais humilde procura o juizado. Então, a gente já vê de cara uma dificuldade muito grande que o cidadão vai ter de ter acesso, né, ao juizado especial através da audiência virtual. Então, vamos falar um pouquinho agora da lei, né? E eu entendo isso, né? A lei, eu acho que ela foi um ponto mais positivo da lei, foi que ela limitou a audiência virtual à conciliação, as audiências de conciliação. Aí já resolve metade dos problemas, né? Então, não vamos entrar aqui na questão de produção de provas, de testemunhos, nada disso, enfim, deixar o doutor Marcos lá, que ele vai poder falar um pouco mais para a gente, né? Quer dizer, aí já ajudou bastante, né? Já excluiu a possibilidade da instrução. O que diz o artigo, né? É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo juizado mediante empregos de recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito em anexo pertinente. Então, segundo ponto, né, não diz que é obrigatório, diz que é cabível. Então, o juiz pode adotar, né, a sessão de conciliação não presencial ou pode adotar a sessão de conciliação presencial, que também é um avanço, né? O juiz pode calibrar essa necessidade, pode calibrar o sucesso dessa audiência e adotar a audiência de conciliação não presencial ou não, né? Que já é também um avanço. Porém, no artigo seguinte, o 23, que foi alterado, aí que cria uma série de celeumas e de provocações que eu vou citar aqui, né? O 23 é o seguinte: se o demandado, né, se o réu, não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença. Ele fala de demandado, né? Não fala de parte. Fala demandado. Se o demandado não comparecer à audiência virtual ou recusar-se a participar, o juiz proferirá a sentença. Só que ele parte do pressuposto aqui, é lei, que o demandado vai ser sempre uma grande empresa, né? Vai ser uma Oi, uma Claro, uma Vivo, vai ser um banco, vai ser uma grande empresa. E presume-se que tem acesso, né, facilitado a tecnologia, né? E se não compareceu foi porque não quis, né? Ou porque foi o que foi inábil, foi inerte, enfim, né? Não se preocupou com essa situação. Porém, no juizado, quem milita no juizado no dia a dia sabe que não é bem assim. O juizado recebe problemas de vizinhança, recebe problemas de batida de carro, recebe problemas de pequenas querelas empresariais, recebe problemas de cobrança de dívida, né? Que o autor é pessoa física e o réu também é pessoa física. Que o réu é uma pequena empresa do comércio local, né? Que é um pequeno empresário, uma microempresa. Será também que essa microempresa, essa pessoa física que é réu, vai ter a mesma facilidade de ter acesso à justiça? E ela vai ser penalizada, né, por ser réu e não ter acesso à tecnologia de informação, ou acesso adequado, ou não saber manejar, né, as tecnologias adequadas? Será que isso é justo? Porque se ela não for na conciliação, o juiz vai proferir sentença. É o que diz a lei. Né? Se você não compareceu, o juiz profere sentença. Então, na verdade, você não está marcando o IJ para o momento posterior. Né? Então, você está perdendo a chance de defender. Porque se você se recusasse a participar da conciliação e perdesse as chances de conciliação, é uma coisa. Agora, não participar da conciliação significa que você não vai se defender e não vai produzir prova, porque o juiz vai proferir sentença. Inclusive, é a técnica meio estranha, porque, na realidade, não é esse o procedimento do juizado. Né? Não é isso que o juizado diz. Né? Se a parte autora não comparece, o processo é extinto e condenado em custa. Se o réu não comparece, é revelia. Né? Agora, não fala nisso. Né? Se você se recusar a participar, vai proferir sentença? Mas que sentença que é essa? Né? Então, existe uma diferenciação muito grande, porque no processo físico, você não comparece, é desídia sua. No processo eletrônico, né, na audiência não presencial, você pode não ter conseguido ter acesso à tecnologia naquele momento. Não só para o demandado, mas para o autor também. Vamos imaginar essas coisas que nunca acontecem no Brasil. Né? Você está processando uma empresa de telefonia, um provedor de internet, uma empresa que disponibiliza internet. Né? Ela é ré daquela ação. Você está processando essa empresa. Né? E aí o juiz marca a audiência não presencial.
e você tem a internet dessa empresa em casa. Isso nunca acontece no Brasil, mas e vai que a empresa reduz a sua velocidade na hora da audiência que você está fazendo? Ou seja, você não vai conseguir acessar a audiência porque você não vai ter internet. Ou ela corta a tua internet no diante da audiência. Olha só que questões interessantes a gente está lidando aqui, né? Então, você presumir e obrigar as pessoas e na realidade, se penalizar dessa forma, né? Se você não consegue ter acesso, né? Se você se recusa, ou você não consegue ter acesso, o juiz vai dar sentença. Aí o processo para o autor vai ser extinto e para o réu vai ser julgado a revelia, né? Porque você não conseguiu ter acesso. Então, assim, isso que me preocupa muito, né? Essa transição tão radical, com penalidades tão graves, sem possibilitar as partes se adaptarem, não me parece o melhor caminho nesse momento, né? Até porque a gente vive hoje um período de pandemia. Então, por exemplo, hoje o autor sequer pode fazer audiência junto com o seu advogado, porque não pode estar próximo do seu advogado. Então, aquele autor, por exemplo, não tem acesso à internet. Ou a internet dele é limitada, ou na casa dele não funciona, ou ele não tem um notebook com câmerazinha, né? Porque não é só ter internet. Você tem que ter o equipamento, tem que ter o hardware também, né? E o software adaptado ao mecanismo tecnológico. Não adianta você ter um computador, tem que ter um computador com câmera. Você tem que ter um celular com uma câmerazinha que funciona na internet, né? Então, nesse momento de pandemia, sequer o advogado pode ajudar a parte, né? Então, pô, vem fazer comigo no escritório, fica junto aqui, você pode ter proximidade, né? Então, esse é o pior momento possível para essa lei entrar em vigor, né? Deveria ter sido postergada para um outro momento, né? E isso também não é a tendência do Poder Judiciário. A Marisa falou desse julgamento lá do Distrito Federal, né? Hoje, em termos de sustentação oral, por exemplo, a Justiça permite que o advogado se recuse a participar. Olha, eu não quero sessão virtual, quero sessão física. Eu quero lá sustentar presencialmente. E aí você tem a portaria 61 de 2020 do CNJ, que assim permite. Né? Você tem um regimento interno, artigo 60A do Tribunal de Justiça, que também permite o advogado se recusar a participar da sessão virtual e aí fazer sustentação oral. Né? Então, existe toda uma gama de legislação que permite essa transição. Olha, vai acontecer o virtual se o advogado assim desejar. Né? E isso vai acontecer o físico se o advogado quiser que seja dessa maneira. Né? Então, também é uma forma de transição. Né? Dizer, olha, vamos permitir que o advogado continue a ter acesso físico, né? Presencial, nos atos que deseja praticar, e aqueles que não desejam praticar, né? A gente faz no virtual. Né? E aqui nada contra o virtual. Eu entendo o espírito dessa lei. É muito frustrante para as partes, para os advogados, quando você tem que ir no fórum, né, numa audiência de juizado, por exemplo, que a gente está falando aqui, e sair do seu escritório, a parte tem que sair do seu trabalho, dos seus afazeres, a audiência atrasa, é complicado, chega lá e não tem nem acordo. Então, a audiência de conciliação, que é só para ter acordo, e o real não tem acordo, doutor, tudo bem, obrigado. A audiência dura 30 segundos. Fazer isso virtualmente não ajuda? Ajuda, né? Você fica no seu escritório trabalhando, atrasou, não tem problema, você fica de stand-by ali, né? Aguardando, chamou, você vai, a parte está lá contigo, você resolve tudo, é mais prático, mais rápido, menos custoso. Você não precisa se deslocar na cidade, né? Eu vivo numa cidade pequena, mas vocês que moram em cidade grande sabem como é que o trânsito é complicado, né? Então, eu acho que o objetivo da lei é interessante, eu acho que no futuro vai pegar e vai funcionar. Né? Agora, certas medidas que foram tomadas nesse momento, né, e sem permitir essa adaptação, essa informação, esse treinamento, essa conscientização, eu acho que vai dar muito problema, né? E vai gerar muito problema para os advogados e para as partes. Né? Então, é isso. Assim, eu queria trazer essas reflexões, né, sobre essa lei, porque eu acho que são importantes, porque já foi mudada a lei, então não tem como voltar atrás, é definitivo, os advogados vão ter que se adaptar, as partes vão ter que se adaptar, mas essa adaptação vai ter que ser feita de uma forma paulatina, uma forma gradual e justa para as partes, né? Que seja um benefício para a sociedade, não um malefício, que venha trazer soluções, não problemas. Né? E por isso que é tão importante discutir esses assuntos. Então, agradeço aqui mais uma vez, né, a Escola de Prerrogativas por esse evento. Estou aqui ansioso para ouvir nossos amigos, né, que têm outras considerações a fazer, e que a gente consiga se adaptar, né, que a gente consiga buscar soluções que sejam boas para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, doutor Miguel Barreto, que também compõe a Comissão de Direito do Consumidor da Embraperj, né, como presidente, Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estudo Jurídico. Né, é muito importante, né, a gente se adaptar, né, para que tenha efetividade a legislação. Né, senão vai ser uma lei que só existe no papel e que não tem aplicabilidade prática. Né? Mas, até aproveitando, Miguel, para a gente produzir um pouco de debate,
E as audiências de instrução, né, no juizado, na sua opinião, o doutor acha que ela também vai ser virtualizada ou não? Vai ficar exclusivamente nas audiências de conciliação? Porque eu também concordo, né, que as audiências de conciliação que não têm conciliação, eu acredito que ela nem deveria, né, ser pautada. Né? Se não há interesse conciliatório, a parte autora, por exemplo, ela está perdendo tempo. Né? A gente sabe, não sei a realidade de todos os tribunais de justiça, mas as audiências acabam sendo fracionadas. Né? Então, acredito que muitos advogados deixam, né, de militar no juizado justamente porque eles têm que fazer mais de uma audiência. Normalmente é um dia de trabalho, atrasa, etc. e tal. Né? Mas o que o doutor acha sobre essa virtualização na audiência de instrução, ainda considerando, né, toda a questão do princípio da legalidade que o juizado, né, se tem? O doutor acha que também vai se progredir nesse sentido ou vai ficar somente na audiência conciliatória? Boa pergunta, Tiago. Essa questão das conciliações há muito tempo vem sendo questionada. Há muito tempo. Só que quando essa política irracional de metas de produtividade que o CNJ impõe aos tribunais, o que o TJ fez? Criou uma meta de produtividade de audiências de conciliação. Isso impediu os magistrados de não fazer a conciliação. Eles eram obrigados a fazer um certo percentual de audiências de conciliação com o conciliador, porque o tribunal impôs uma meta aos juízes para realizar audiências específicas de conciliação. Né? Inclusive, na justiça comum, já na distribuição você marca, quer fazer acordo ou não quer fazer acordo. Já mata o problema ali. Ou o réu vem na contestação, não quer fazer acordo, acabou. Não tem que se falar em audiência de conciliação se uma das partes não quer fazer acordo. As duas partes teriam que querer fazer acordo. Aí você senta, conversa e tenta buscar uma solução. Agora, se uma parte de antemão fala, não quero acordo, não tem interesse em nenhum acordo, você mata a conciliação e vai para a instrução. Né? Ou se não precisa de instrução, vai para a sentença. Né? Agora, por conta dessa política louca de metas, os juízes dos juizados eram impedidos de fazer isso. Né? Porque numa informação simples, numa petição, você poderia informar e ir direto para a EJ. Você ir direto para o juiz fazer a EJ, com o juiz togado, com o juiz leigo, enfim, o que for. Né? Mas por isso que isso não aconteceu anteriormente, né? Por causa da meta, de cumprir meta de conciliação. Então, mesmo que fosse 99% não, tinha que cumprir aquela meta louca de produtividade em conciliação. Em relação à questão da instrução, eu acho que isso não deve acontecer. Porque se a lei especificou, né, a criação da audiência não presencial de conciliação, é porque ela excluiu a possibilidade de instrução, porque ela poderia ter colocado também na lei, porque não foi colocado na lei, né? Conciliação e instrução. Então, eu acho que já houve um debate prévio em relação a essa situação. Verificou-se que a instrução, nesse momento, seria muito difícil de ser colocada em prática por diversos problemas, né? Por diversos problemas, que envolvem todas as justiças, né? Trabalhista, civil, criminal, juizado de infância e adolescência, vara de família, né? Todas as audiências, a gente sabe que tem particularidades que o afastamento presencial impõe. Então, quando foi feita a lei, quando você limita a conciliação, tentativa de conciliação, naturalmente você está excluindo a instrução. Eu acho que a eventual alteração posterior depende muito do sucesso dessa audiência de conciliação. Né? Eu acho que vai ser testada, né, essa audiência de conciliação, vamos ver se vai dar certo. Se for um case de sucesso, eu acho que dá para ampliar para a instrução. Se for um fracasso, ou se não for uma coisa que não tiver muito resultado prático, né, vai ficar por ali mesmo. Mas, no momento, isso não tem qualquer possibilidade de acontecer. A lei foi alterada apenas para tentativas de conciliação e, mesmo assim, não é obrigatório. Quando você diz que é cabível, você não está obrigando o juiz a adotar essa audiência não presencial. Ele adota se ele quiser. Então, eu acho que foi uma mudança muito interessante porque permite uma experiência inicial, né, em um tipo de audiência que é menos prejudicial para as partes. Né? Então, vamos tentar na conciliação, ver o que vai dar esse negócio. Né? Se não der, a gente joga lá para... Se não der, a gente para por aqui. Ou muda a lei e volta para a serviço, né? Ou tenta alguma outra coisa. Mas, no momento, a tendência é que não se faça também audiência não presencial para a audiência de instrução, que foi uma grande conquista para a sociedade e para a advocacia, sem sombra de dúvida. Seria um prejuízo muito grande para as partes fazer isso dessa forma. Certo, doutor Miguel. Obrigado. É importante a gente sempre ressaltar o juizado, que para alguns, né, indivíduos é o único espaço de cidadania. Né? Alguns só se veem reconhecido, né, quando entra com ação e ganha, e é no juizado. Né?
ele tem acesso ao jurispostulantes. Eu imagino, né, um jurisdicionado que às vezes não consegue nem redigir a termo, né, o seu pedido, né, ter que se adaptar ao sistema virtual, né, para ter acesso à justiça. Eu acredito que isso acabaria possibilitando, né, o acesso à justiça, seria um mero acesso ao judiciário, que é totalmente diferente, né? Mas caminhando agora, né, para o nosso para a continuidade, né, vamos falar agora um pouco sobre o direito do trabalho, né? O Dr. Marcos Malleson, ele compõe o movimento da advocacia trabalhista independente, né? E ele vai focar, né, as audiências telepresenciais trabalhistas, as violações de prerrogativas, né? Sabendo que o direito ele não socorre só quem não dorme, né? O direito socorre aquele que tem a melhor prova, né? E a gente sabe que nas audiências, sobretudo nas audiências trabalhistas, né, o que ocorre, né, de produção de prova praticamente traz o sucesso ou insucesso da sua demanda, né? Então, né, vou abrir o espaço agora para o Dr. Marcos ficar à vontade, né, para a gente prosseguir. Muito obrigado pela oportunidade, Dr. Marcos. Bom dia a todos. Uma bonita sexta de sol, como temos aí fora, né? Espero que todos estejam pegando sol na janela, na varanda da sua residência, que ninguém esteja saindo de casa, cumprindo aí a quarentena, que enquanto realmente a curva aí não for achatada de forma veemente, né? A gente precisa continuar respeitando essa quarentena. Enfim, vamos preservar a saúde. Inclusive, meu primeiro elogio vai aí para a Escola de Prerrogativas por fazer esse excelente evento. Estamos no último dia de eventos, mas já assisti no YouTube aí, alguns painéis anteriores, de quarta, de ontem, e realmente a qualidade está excepcional. Queria parabenizar o presidente Marcelo Oliveira, né, presidente da Escola de Prerrogativa, diretor de Prerrogativas da OAB, tem feito um excelente trabalho, tem tido, inclusive, muito trabalho nessa época aí de pandemia, né? Cumprimentar o doutor Tiago Amério, coordenador também da Escola de Prerrogativas, Carolina Lima, que tem feito realmente um trabalho primoroso. Conheci o doutor Tiago na época do ENJA, no ano passado. Foi um excelente evento também. Esse ano não sei se a gente vai conseguir ter ENJA, né, Tiago? Vamos torcer que a gente consiga ter lá, que já achem uma vacina aí para essa maldita doença, né? Enfim, foi um evento maravilhoso. Espero que esse ano a gente possa se encontrar de novo nele. Cumprimentar o doutor Humberto Dalla, doutora Marisa Gáudio, vou até fazer um comentário daqui a pouco sobre sua fala, importantíssima. Doutor Miguel Barreto, não lhe conhecia, mas é o presidente da Comissão de Direito do Consumidor do IBRAPED, falou, assim, muito do que eu ia falar. Sempre ficar para o final, a gente tem esses problemas, né? Porque o doutor Miguel realmente já fez falas fantásticas, eu não sei nem como é que eu vou conseguir contribuir diante das falas dele, mas a gente vai tentar. Fazer um relato pequeno aqui, doutora Marisa, cumprimentar o seu trabalho à frente da Diretoria de Mulheres, você, a doutora Valéria, que é a vice-diretora de Mulheres da OAB, vocês duas têm feito com toda a equipe, né, um trabalho primoroso à frente da Diretoria de Mulheres. Tenho acompanhado de perto, Valéria é minha amiga, sempre vejo aí o que ela posta, e dizer que o MAT, né, eu sou diretor executivo do MAT, né, diretor executivo nacional do MAT, e o MAT foi um dos primeiros movimentos, na verdade, uma das primeiras associações que leva tão a sério essa questão da mulher que nós mudamos o nosso nome. Quando fomos fundados, né, quando a gente fundou o movimento, na época lá daquela história que a gente derrubou a posse da Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho, o nome do movimento era Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes. E aí a gente pensou, gente, que no Movimento dos Advogados isso não existe. Aí mudamos, hoje somos... A gente fez essa aprovação em AGO, Movimento da Advocacia Trabalhista Independente. Quem sabe um dia a OAB aí deixa de ser a Ordem dos Advogados do Brasil, vira a Ordem da Advocacia do Brasil, né, Marisa? A gente está aí com vocês nessa luta também. Desculpa até que te interromper, mas só para agradecer a tua fala sobre isso, agradecer também ao Miguel, que eu não agradeci, pelo que falou, muito pertinente também, e dizer que ontem, inclusive, numa live da OAB, a Maria Berenice Dias, né, que eu recebi, conversávamos, e ela disse exatamente isso, precisamos mudar o nome da ordem, a gente já tentou, precisamos conseguir fazer isso. É uma coisa que é inclusiva, né, e acho que para a advocacia masculina não se perde nada, então obrigada pela sua contribuição.
forma alguma. Na nossa ata de fundação, Marisa, a gente até colocou isso, né? Que a gente, enfim, isso lá atrás, né? Quando fizemos a fundação oficial, o registro e tal, a gente colocou isso. Que um dia, quem sabe, a gente espera que a ordem possa mudar e estamos com vocês nessas aí, gente. Enfim, então quero cumprimentar também nosso presidente Luciano Bandeira, grande apoiador aí das nossas causas também, tem dado uma atenção muito grande para a Justiça do Trabalho, esteve com a gente numa live da TV Mate na segunda-feira, tem sido muito presente. Em breve vou convidar vocês também para participar de lives da TV Mate, pessoal, porque eu acho que a gente tem matéria aí para todo mundo estar falando e tem sido muito bom receber o pessoal da OAB. Sou conselheiro da OAB também, sou secretário-geral da Comissão da Justiça do Trabalho. Hoje, inclusive, em respeito às prerrogativas, também vamos pedir, depois a gente vai falar sobre isso, a gente vai entrar com requerimento para o Tribunal Regional do Trabalho para manter a suspensão dos prazos, porque a gente entende que a manutenção dos prazos pode constituir uma violação de prerrogativas, mas depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Com uma semana, né, iniciando minha fala que a gente passou por uma semana muito delicada no que tange essa questão das prerrogativas. Né? Uma semana em que a gente teve 2 advogados em Minas Gerais, município de Consolação, não tenho certeza, 2 advogados que tiveram suas prerrogativas extremamente violadas. O OAB local imediatamente se manifestou, não tenho certeza, mas acredito que a OAB nacional também. Mas espero que notas de repúdio, né, não sejam só... Não, a gente não fique apenas em notas de repúdio. Né? Eu espero atitudes mais veementes das autoridades, dos governantes. A OAB já fez esses pedidos, esses requerimentos, a OAB de Minas, mas a gente tem que parar um pouco de ficar só nas notas de repúdio e fazer alguma coisa mais radical, mais importante, né? Enfim, mais relevante. Né? Foi lamentável quem assistiu aquele vídeo, ver como os advogados foram tratados. Uma semana, inclusive, pesada também, tivemos outra violação de prerrogativas, essa já no estado do Rio de Janeiro, aquela operação envolvendo o governo do estado. Nesse caso, houve, me parece, uma recusa da advogada em aceitar a ajuda das prerrogativas, né, segundo o doutor Luciano comentou com a gente, o que é lamentável. Se eu tiver meia violação de prerrogativa, vou ser o primeiro a querer aí a atuação da OAB. Mas, enfim, inclusive, sou advogado de um processo onde o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação contra advogados de forma assim, absurda, lamentável, não vou falar o caso aqui por uma questão ética, mas de uma forma absurda e lamentável. Tenho muita confiança em que iremos ter uma improcedência nessa ação do Ministério Público do Trabalho, mas imediatamente, quando a OAB soube do problema dessa ação, inclusive quando a Comissão de Prerrogativas da OAB soube que esses advogados tinham sido havia uma determinação que prestassem depoimento em clara violação das suas prerrogativas, porque, na verdade, ali tem uma relação cliente-advogado, ela interviu no processo, ela entrou com amicus curiae, foi admitido, claro, e tem atuado primorosamente em favor desses colegas. Então, também fica o meu registro aqui para a bela atuação das prerrogativas da OAB. Enfim, nessa semana tão complicada, a gente precisa, assim, não só enaltecer os bons trabalhos que vocês, das prerrogativas, têm feito, enaltecer os delegados de prerrogativa que estão aqui nos assistindo. Estou olhando aqui no YouTube, já identifiquei alguns aqui, delegados de prerrogativa, dizer que o trabalho de vocês é primoroso e que continuem assim. Na Justiça do Trabalho, a gente, como o doutor Miguel colocou muito bem aí, o doutor Tiago também já havia falado, a gente tem o princípio da oralidade como um dos mais importantes aí, que norteiam a nossa especializada. Né? A oralidade realmente é tudo, as audiências são muito importantes, a realização de audiências, das audiências realmente acabam sendo a parte mais importante de um processo trabalhista, tanto quanto a inicial, enfim, diferente um pouquinho do cível, né? Mas a gente está percebendo que os provimentos que estão saindo aqui no TRT1, regulamentos, enfim, estão saindo no TRT1, eles estão causando muito incômodo perante a advocacia trabalhista militante. Quem trabalha ali, quem está ali no dia a dia, está percebendo que na trabalhista a gente realmente não pode ter, e eu já deixo inicialmente já essa fala, Mate é completamente contra a realização de audiências telepresenciais nesse momento. Deixo claro, não sou contra a tecnologia. Quando iniciou-se o PJE, na verdade, em 2012, em 3 Rios, 2013, oficialmente em todo o estado do Rio, a gente conseguiu ter 100% da tecnologia
virtual dentro dos nossos processos, né, trabalhistas, de todos os processos novos. Hoje, inclusive, os processos físicos também foram virtualizados, claro, não foram escaneados, como na Civil fez muito bem, mas os processos hoje são híbridos, né? Muita gente teve resistência, eu não tive, porque realmente eu sou uma pessoa favorável à tecnologia, mas da forma como tem sido colocado, da forma com a imposição que tem sido feita, eu tenho que ser contra, a gente tem que ser contra. Por quê? Estão enfiando goela abaixo da advocacia trabalhista a obrigação, e não a facultatividade, mas a obrigação de realização de audiências telepresenciais, sem o mínimo de preparo, sem o mínimo de tecnologia, sem o mínimo de segurança. A gente não pode ser a favor disso. Eu tive um relato, o MATIA Nacional, a gente tem uma representante em Manaus, na Amazônia, e ela tem um relato que lá em Manaus, as varas do trabalho treinam os advogados para fazer audiências telepresenciais. Então, assim, querem impor? Vamos treinar, vamos dar meios, vamos fazer com que essas possibilidades possam acontecer com calma, não da forma como está sendo feita. Em São Paulo, no TRT de São Paulo, a gente, pelo MAT, teve uma reunião em abril, onde justamente por causa do provimento de São Paulo, que determinava a obrigação de realização de audiências telepresenciais. Tivemos uma reunião com eles e várias entidades da advocacia, nós do MAT, a ABRAT, a AT de São Paulo, a ASP, Sindicato dos Advogados de São Paulo, a Associação de Advogados de Campo, de Santos, enfim, nós fizemos uma reunião com a Corregedoria e lá, a doutora Hilma e, enfim, os demais membros da Corregedoria foram muito receptivos aos nossos pleitos e a obrigatoriedade de realização das audiências telepresenciais caiu. E aí, a gente no Rio escutou a seguinte... Tivemos a mesma reunião no Rio e escutamos a seguinte explicação. Não, olha, o CNJ determinou a obrigatoriedade na realização de audiências telepresenciais, que os juízes têm que fazer audiências telepresenciais, inclusive instrução. E o que a gente questionou? Tudo bem, o juiz pode até colocar a audiência telepresencial como obrigação de ser realizada, mas dentro do provimento podia perfeitamente ter um artigo, como São Paulo tem um artigo dizendo o seguinte: o advogado que declarar que não tem condições de realizar uma audiência telepresencial, a audiência será adiada. Mas não colocaram isso, e a gente fez ofícios nesse sentido. Tanto a OAB, presidente Luciano Bandeira, nosso procurador, que tem feito um trabalho maravilhoso, Alfredo Hilário, o nosso diretor das prerrogativas, o Marcelo Oliveira, doutor Álvaro Quintão, secretário-geral, fizemos um ofício conjunto, o doutor Sérgio Batalha, nosso presidente da Comissão da Justiça do Trabalho, da qual sou secretário-geral com muito orgulho, fizemos esse ofício e não adiantou. Eles têm acolhido até alguns pleitos nossos, a gente agradece isso sempre, claro, a magistratura tem sido muito sensível, mas a administração do Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro precisa entender que não dá para a gente deixar na discricionalidade do juiz essa possibilidade de adiamento ou não. O que a assessoria lá da Corregedoria explicou para a gente nessa reunião? Deixou o seguinte: não, olha, o juiz tem bom senso. O juiz tem bom senso, os magistrados têm bom senso, e vão adiar. Se o advogado pedir, vão adiar. O que aconteceu? Vou ler para vocês aqui. Tivemos um processo onde eu não vou, claro, falar o nome das partes, nem do juiz, para preservar todos. O advogado, dia 20 de maio, colega nosso, entrou com uma petição dizendo o seguinte: olha, no presente momento, e aí daqui a pouco eu até vou falar sobre a posição do MAT com relação ao futuro, o doutor Miguel já falou em parte do que eu ia dizer, mas depois a gente entra nesse aspecto. O advogado diz o seguinte: no presente momento, ante ao fato de que o autor e suas testemunhas não possuem meios adequados para acesso virtual e o seu deslocamento ao escritório de advogado do patrono contraria as normas de isolamento social recomendadas, requer o adiamento da audiência. Então, assim, o que a Corregedoria garantiu para a gente? Não, olha, se tiver esse tipo de pedido, os juízes vão ter bom senso e vão adiar. Pois pasmem, colegas, pasmem, porque, infelizmente, só um pouquinho... Deixa eu só abrir aqui a decisão. Eu estou falando pelo celular, inclusive vocês não reparem, porque, inclusive, eu não tenho laptop, né? Sou um cara privilegiado tecnologicamente, mas não tenho laptop. Se eu tiver uma audiência, eu vou falar sobre isso aqui, eu não vou fazer, claro, mas eu não tenho laptop. Eu estou usando um desktop antigo, quase um 486, meu celular é quase um StarTAC, entendeu? Mas eu realmente em casa eu não tenho meios. Eu fechei meu escritório dia 19 de março, não voltei mais lá.
E assim, não tive condições de pegar equipamentos e tal, e também não tenho laptop no escritório de qualquer jeito, teria uma dificuldade, vou falar sobre isso daqui a pouco. Aí o que acontece? O advogado fez essa petição. Pasmem, colegas que estão nos assistindo. A juíza deu a seguinte decisão: esclareça o patrono quais são os meios adequados que reclamantes e testemunhas não possuem. Registre-se que a totalidade dos reclamantes que participaram de audiências virtuais possuíam um telefone celular. Única ferramenta necessária é a participação, bem como a internet, que não precisa ter uma boa recepção, mas o suficiente para alguns minutos online. Ou seja, vou continuar daqui a pouco. A juíza já disse o seguinte: olha, todo reclamante tem que ter um celular, todo reclamante tem que ter celular de conta, não pode ser pré-pago, ou seja, está partindo do pressuposto, da régua desse juízo, na régua desse juízo, todo mundo tem celular. Talvez esse juízo não entenda que 70 milhões de brasileiros, como o doutor Miguel falou, não têm acesso à internet. Que outros tantos milhões e milhões de brasileiros apenas têm celular pré-pago, que não tem condições de ancorar uma participação numa audiência por 20 minutos, meia hora, porque a audiência trabalhista está sendo muito mais demorada, a média de 25 a 30 minutos, uma audiência simples para conciliação. Ele não vai ter crédito para bancar uma audiência virtual. Então, temos esse problema. Prosseguindo, registre-se ainda que o pedido consiste tão somente em relação a 3 meses de um possível contrato de emprego, papapá. Se o patrono quer aguardar o próximo ano para resolver a questão simples, é uma opção. Beleza, podia ter terminado o despacho aí, mas não, ela continua. Ela deu, inclusive, 48 horas para isso, mas ela continua. De toda sorte, após o prazo de 48 horas, caso o advogado pretenda que o processo não tenha seguimento por meio de audiência por videoconferência, prestem atenção. Determinam a intimação pessoal do autor para verificação se realmente prefere aguardar o ano de 2021 para a resolução do seu processo. Prerrogativas. Marcelo certamente já deve ter sido acionado, não acredito que sim. Prestem atenção nisso. Ela está adentrando na relação cliente-advogado e me parece que está chamando o advogado de mentiroso. Me parece. Supostamente está, não vou acusar, mas supostamente está. Por quê? A pergunta, a determinação dela é muito clara. Determina a intimação pessoal do autor para verificação se realmente prefere aguardar o ano de 2020 para a resolução do seu processo. E o advogado já declarou que partes e testemunhas e o advogado não têm condições tecnológicas de entrar na audiência. Então, assim, que despacho é esse, prerrogativas? Então, assim, importante a gente estar levantando isso. Essa decisão, ela é lamentável. Essa decisão... Só um detalhe, a intimação do reclamante deverá ser feita por mandado, devendo o oficial de justiça explicar ao autor o conteúdo desse despacho. Ou seja, ela ainda está expondo o oficial de justiça ao risco. Aí lá na comarca de Japeri, onde o reclamante reside, né, passando por todos os intempéries e, enfim, quebrando a quarentena para cumprir isso. Então, assim, a gente pode concordar com isso? Claro que não. Claro que não. Então, assim, a realidade na Justiça do Trabalho, que a grande maioria da magistratura está entendendo, a gente tem, infelizmente, esse tipo de despacho. Tenho todo o respeito pela juíza que prolatou essa decisão. Sei que é uma pessoa completamente favorável à tecnologia, mas esse tipo de despacho não pode acontecer. Não pode acontecer. E aí, nesse sentido, a gente precisa deixar muito claro para a classe: peçam ajuda para as prerrogativas. Informem a nossa diretoria de prerrogativa que eles têm agido muito bem. Isso é lamentável. Isso me parece até que é caso de intervenção do CNJ. Tá? Não sei, mas me parece até caso de intervenção do CNJ. Bom, prosseguindo. Em São Paulo, existia também um outro artigo que falava o seguinte: a ancoragem da participação é uma responsabilidade, a conexão é a responsabilidade do advogado. Se a conexão cair, o advogado não tem o direito de voltar, por exemplo, numa sustentação oral. Era assim. Fizemos o pleito, conseguimos reformar. Aqui no Rio, não. Ou seja, nossa live hoje também fala sobre sustentações. A gente está fazendo uma sustentação. A internet caiu. Por exemplo, eu moro em Niterói, eu moro no Jardim Caraí. A minha internet aqui é péssima. Eu estava ancorando outro dia uma live da TV Mate, caiu a internet, eu tive que pegar meu 4G, jogar para o desktop, porque eu nem sabia fazer isso, acabei aprendendo aqui, jogar para o desktop para a live continuar. E aí, se minha internet cair, aí eu vou perder o meu direito à sustentação? É isso que a resolução fala. Então, assim,
A gente não pode concordar com isso. Claro que não. Não sei como é que nem está na civil se está também nesse sentido, mas do Miguel, depois até doutora Marisa também me esclareçam também, porque eu realmente não tenho noção. Mas na trabalhista está assim, a gente não pode admitir isso. Isso é violação de prerrogativa. A gente não pode aceitar esse tipo de imposição pela conexão. O tribunal não fornece, esse tribunal vai fornecer o 4G para mim? Não vai. O tribunal vai fornecer o 4G para o nosso cliente, e a gente sabe que a população, os reclamantes, em sua grande maioria, tem uma faixa salarial muito baixa, estão desempregados, não têm acesso a esse tipo de situação. E as testemunhas, então? Se a gente já tem dificuldade em acesso às testemunhas, à audiência presencial, imagina telepresencial. É um risco muito grande, e a gente não pode concordar com isso. Outra situação, também me parece clara a violação de prerrogativa, essa é gravíssima. Uma audiência presencial, acontece alguma coisa na audiência, eu vou chegar do lado com o meu cliente e vou bater um papo com ele. E aí, vamos prosseguir assim? Eu posso perguntar isso? A testemunha sabe? Será que sabe esse tipo de resposta? Isso acontece bastante, né? Enfim, é a nossa comunicação com o cliente. E na audiência telepresencial? Não existe nenhum meio dentro do Webex Meet lá da Cisco, não existe nenhum meio para que isso possa acontecer. Tem sim, tem um conversar reservadamente. Não dá, gente, não dá. No meio de uma audiência, eu estou fazendo pelo celular. Se eu clicar aqui no conversar, minha tela vai ficar congelada. Vocês não vão mais me ver falando. E pior, se meu telefone tocar, vocês também, eu vou sair da audiência, vou sair da live. Vai acontecer isso. E aí? Se a testemunha, o telefone da testemunha tocar no meio de um depoimento, vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, a gente não pode também aceitar esse tipo de situação. A gente não tem como conversar com o nosso cliente de forma particular. E eu não vou trazer para a minha residência, vocês estão percebendo, eu estou falando da minha casa, eu não tenho laptop em casa, esse computador é do meu filho é jornalista, está passando a quarentena na casa da namorada, para minha sorte, porque senão nem lugar para trabalhar em casa eu ia ter, para fazer meu home office, né? E aí o que acontece? Como é que eu vou trazer, então, o reclamante, a testemunha para a minha residência? Nunca! Eu não saio de casa nem para jogar lixo fora. Eu moro num apartamento, mas eu não saio de casa nem para jogar lixo fora. Em 60 e tantos dias, eu desci acho que 3 vezes na portaria. Fora isso, as compras são deixadas aqui em casa. O porteiro, o menino da faxina vem trazer aqui em casa. E a gente bota toda aquela paramentação. Por quê? Eu sou grupo de risco. Minha esposa é grupo de risco. Então, assim, a gente não pode... Infelizmente, fiquei com uma hipertensão por causa da advocacia, né? Tantos advogados, tantos colegas têm esses problemas assim, tantos estão nos grupos de risco, e tantos colegas, infelizmente, faleceram de Covid, né? A OAB tem feito vários registros lamentáveis com relação a isso, né? Vítimas de Covid. Então, assim, eu vou arriscar a trazer a testemunha, o cliente para minha casa? Claro que não. Então, assim, essas violações das prerrogativas, elas precisam ser combatidas, a gente não pode aceitar, por isso que o movimento da advocacia trabalhista independente tomou essa posição. Tem um detalhe que eu tinha anotado aqui. Outra coisa, se por exemplo, o administrador desse grupo, o Thiago, chegar aqui e cortar meu áudio, não vou poder falar mais, né? Então, não sei se algum colega já fez audiência telepresencial que está nos assistindo aqui, estamos com um público enorme aqui nos assistindo. Se algum colega já fez audiência, vai saber como é que é. Se o juiz chegar, eu estou caçando a sua palavra, em audiência, o doutor não pode... A gente acaba continuando falando e briga e tal, e o advogado está aí para isso. A gente faz isso, né? Mas na audiência telepresencial, não. Se ele chegar e me mutar, tirar o meu áudio, eu não vou falar mais. E vamos ter mais uma violação das prerrogativas. Enfim. Então, assim, essa violência na imposição da realização das audiências telepresenciais para a advocacia, não só de conciliação, não só de instrução, mas também de conciliação, ela é lamentável e a gente repudia. Os dois advogados querendo fazer uma conciliação, tudo certo, vamos fazer. É uma audiência, é uma matéria de direito, os dois advogados querem, precisam, reclamando, tudo bem. A gente até não concorda, não, mas tudo bem, não tem repúdio quanto a isso, entendeu? A gente até não faz, a gente está preferindo ter a posição uníssona. Daqui a uns 15 dias a gente pode até repensar isso, mas hoje a gente até aceita. Agora, dessa forma imposta, não, de forma alguma. A gente não pode, de forma alguma, aceitar isso. Digo mais. Não sei como é que está meu tempo, Thiago. 2 minutos? Nossa, eu falo demais. Eu tenho um monte de coisa para falar aqui. Vamos lá. Uma outra violação de prerrogativa que eu também percebi foi o seguinte, que eu percebi que vai acontecer o seguinte, por exemplo, estou falando pelo celular. Estou com o meu desktop aqui. Meu desktop é péssimo, enfim, conforme eu falei para vocês.
Eu, dentro do celular, eu não consigo ler a ata da audiência. A ata fica pequenininha, não sei se vocês tiveram acompanhar alguma audiência através de celular. A ata fica minúscula, não tem condições, você não consegue enxergar o que está sendo escrito. Outra, violação de prerrogativas. Então, assim, esse webinar das prerrogativas da advocacia nos tempos atuais, em época de pandemia, me parece que está sendo muito importante mesmo para a advocacia, porque as pessoas talvez não, os colegas de repente não as colegas de repente não conseguiram se atentar a determinados fatos, e por isso que estão apoiando a realização das audiências telepresenciais de forma indistinta, porque talvez não tenham percebido, não tenham passado pelos problemas que estamos passando. Sou a favor de tecnologia, acho que em muito pouco tempo vai ser realmente uma boa ferramenta. É ruim, porque, claro, a gente vai acabar concordando com aquela tese de que o Estado precisa ser enxugado, e aí, com isso, menos verbas para o Tribunal do Trabalho, e com isso, menos investimento, enfim. Mas a gente sabe que essa tecnologia veio para ficar, não agora. Isso, conforme eu falei, sou a favor de tecnologia, acho, sim, que no futuro, se houver a facultatividade, se as partes, advogados e testemunhas tiverem condições, testemunhas não digo que instrução tem que ser sempre presencial, mas partes, advogados e audiências iniciais, conciliação, tiverem condições. Realmente, eu moro em Niterói, eu demoro 1h30 para chegar no Rio, eu vou de transporte público, tenho que acordar 3 horas antes para fazer uma audiência de 8 da manhã, eu preciso acordar às 5 da manhã. Imagina se eu tiver uma audiência telepresencial, puder acordar 5 para as 8, né? Claro, vai ganhar em qualidade de vida, não sou contra isso, mas não agora. Lá na frente, beleza, vamos discutir, vamos pensar, vamos fazer uma sintonia fina, um ajuste ou outro, vamos concordar, mas hoje, realmente, a gente não tem como ser favorável a isso. E aí eu termino minha fala salientando o despacho que eu, sinceramente, estou querendo acreditar que se trata de uma fake news, rolou em todos os grupos no WhatsApp ontem, de uma juíza, ou juiz da comarca de Lorena, São Paulo, em que deu 48 horas para o advogado dizer se consegue fazer o acesso à internet para a realização de audiência telepresencial criminal. O doutor Humberto deve falar daqui a pouco, não sei se soube disso também, sob pena de destituição do advogado. Sob pena de destituição do advogado. Eu acho que isso deve ser uma fake news, não é possível, esse despacho não deve ser real, porque, assim, aí eu acho que a gente, não é nem CNJ, isso é quase caso de, enfim... com isso, eu me despeço. Daqui a pouco, talvez a gente volte mais um pouco para falar com vocês. Agradeço mais uma vez o convite que me foi feito. Prazer estar diante de todos vocês que estão nos assistindo e diante dessa mesa de tanta qualidade. Estou aprendendo pra caramba também. Tiago, com você, muito obrigado. Nós agradecemos, doutor Marcos. Tá? Conte sempre com a Escola de Prerrogativas, né? Que você, com certeza, terá um espaço cativo, né, para brilhantar a nossa equipe. Até em razão da hora, eu vou passar direto aqui para o doutor Humberto Dalla, né, que já está presente, né, para que ele, né, continue, né, lembrando que, ao final, vamos abrir para perguntas, né, e aí a gente faz as perguntas de uma vez só. Já tem algumas perguntas recebidas, tá? O doutor Humberto Dalla, promotor de justiça, vai falar sobre as mediações online e a relação com as prerrogativas dos advogados, dentre outros assuntos. O doutor Humberto, primeiramente, obrigado e fique à vontade para iniciar. Eu queria agradecer imensamente o convite, cumprimentar os colegas, estava ouvindo atentamente a todas as exposições, e enquanto o colega Marcos falava, eu acabei sendo involuntariamente um exemplo disso, porque a minha conexão de vídeo caiu e eu não conseguia fazer ela voltar. E aí você estava falando, mas eu imagino o desespero do advogado, seja o advogado privado, advogado público, se isso acontece numa audiência. Quer dizer, eu imagino que os sistemas todos sobrecarregados. Aqui em casa, agora, por exemplo, os meus 2 pequenos estão fazendo aula online na escola, a minha mulher, que é advogada, está fazendo reunião com o cliente, e eu estou aqui com vocês. Então, obviamente, a internet não aguenta essa sobrecarga. 4 pessoas em casa fazendo vídeo, e essa é a realidade. Eu confesso que eu tenho muita preocupação
se a gente considerar assim as audiências de uma forma geral, né, tanto as audiências prévias como as audiências de julgamento, porque, obviamente, na audiência de instrução e julgamento, a gente tem dois fatores que são muito complicadores. O primeiro é a colheita da prova, né, que me parece que vai ficar extremamente prejudicada, né? A contradição da testemunha, a possibilidade de fazer perguntas e reperguntas, a questão do delay. Você vê que mesmo as emissoras profissionais, a CNN, a Globo News, enfim, que a gente acaba, que fica em casa, fica assistindo o dia todo, mesmo com equipamentos profissionais muito superiores aos nossos, eles têm o delay na hora da transmissão, né? Muitas vezes o repórter fica assim com a mão no telefone esperando, aí o apresentador fala, não, fulano, agora é com você. Aí o cara fica ali assim, uns 2, 3 segundos, aí ele começa a falar, o outro interlocutor acha que ele não ouviu e começa a falar por cima dele, a gente que está aqui não ouve nada. Então, isso vai acontecer aos montes, né? Aos montes. Não sei se já aconteceu com vocês, aconteceu comigo outro dia aqui no Zoom, a conexão cai, então a voz da pessoa começa a ficar em câmera lenta, né? Como se ela começasse, e logo depois acelera de uma hora para outra, falando assim rapidamente com vocês, e o sistema fica indo e voltando. Você imagina colher uma prova, ouvir uma testemunha, confrontar um laudo pericial, discutir uma questão que é de extrema relevância. Então, me parece que a gente não tem ainda. Isso sem falar no percentual de excluídos digitais, né? Eu estava fazendo uma pesquisa aqui esses dias para um texto que eu estou escrevendo. O dado mais recente que eu achei foi de 2018, está publicado no jornal o Globo, dava conta de 20 e poucos % de excluídos digitais. Só que a gente tem que pensar que esses números eles não vão diminuir, como eu tenho ouvido algumas pessoas falarem, não, mas agora em 2020 o número de excluídos digitais certamente é inferior a esse número. Não, não é, é o contrário. Esse número vai ser superior, porque as pessoas estão sendo jogadas na faixa da pobreza. Né? Pessoas de classe média estão indo para as classes inferiores e pessoas de classe baixa estão vivendo na linha da miséria. Então, o número de excluídos digitais ele não vai diminuir, ele vai aumentar exponencialmente. As pessoas vão renegociar, quem tinha acesso à net em 2 pontos na sua casa vai ter em um, quem tinha um plano maior vai ter um plano menor, quem tinha um plano de dados de família vai restringir esse plano de dados, vai ter que compartilhar o seu plano de dados com as pessoas da sua família. Então, obviamente, a gente não tem condições de fazer isso. Quando surgiu a questão da Lei 9.099, né, os colegas estavam falando sobre isso mais cedo, salvo engano, o Miguel estava falando sobre essa questão mais cedo, nós colocamos esse ponto. Quer dizer, essa audiência só pode acontecer com a anuência de todos os interessados, né? Mas, infelizmente, não é isso, não é essa tendência que a gente está observando na magistratura de primeiro grau. Talvez até por um compreensível receio de uma medida punitiva por parte do CNJ, né? O CNJ, para o bem e para o mal, vem atuando de forma aí muito punitiva, então é compreensível que o juiz de primeiro grau, às vezes, pense em seguir cegamente a recomendação do CNJ, mas nesse momento os órgãos de classe, a academia, os órgãos técnicos, as universidades têm que intervir para demonstrar. Nós, lá na UERJ, por exemplo, estamos com as atividades acadêmicas paradas, estamos sofrendo muita pressão interna e externa, fazemos reuniões semanalmente, algumas atividades como orientação de monografia, defesa de dissertação, reuniões administrativas continuam, mas as aulas, conteúdo programático não está sendo dada, porque nós temos cerca de 40% de cotistas que não têm condição de acompanhar essas aulas. Então, você vai ter uma postura elitista, vamos seguir a aula porque o professor tem condições e os alunos não cotistas também têm. Então, nós vamos seguir. Não é possível fazer isso. Estamos buscando alternativas, estamos conversando com operadoras de telefonia celular, estamos vendo alternativas para conseguir pacote de dados
para os alunos, alternativas para conseguir dispositivos eletrônicos para que eles possam se conectar. Mas eu sei que nós estamos aí também já com a hora adiantada, então eu não vou me alongar, também não vou repetir o que os colegas já falaram, mas queria só deixar essas duas ponderações que eu acho muito importantes, né? Primeiro, essas audiências só podem acontecer, e aí eu digo as audiências de uma forma geral, tanto as audiências de conciliação e mediação em vara civil, em vara de família, como as audiências no juizado especial civil, como principalmente as audiências de instrução e julgamento, elas só podem acontecer se houver a anuência das partes e dos seus advogados. Caso contrário, nós vamos criar um problema ao invés de resolver, porque a audiência vai ser realizada aos trancos e barrancos, depois o advogado vai recorrer, vai impetrar mandado de segurança e vai, muito provavelmente, vai anular o ato, aquilo vai descer, vai ter que ser totalmente refeito. O que não inviabiliza, né, e aí o segundo ponto que eu queria colocar, o que não inviabiliza a tentativa do acordo, né? Nós temos mecanismos que os autores chamam de ferramentas assíncronas de resolução de conflitos, né? O peticionamento, o chat, a troca de mensagens, toda essa atividade consensual dentro do princípio aí da colaboração do CPC, isso pode ser exercido pelos advogados até mesmo na esfera extrajudicial. E aí, havendo um acordo, fazem a redação final, assinam digitalmente e submetem ao juiz. Então, essa atividade não só pode, como deve continuar a existir. Agora, uma atividade impositiva de designação de audiência sem levar em consideração a anuência e a manifestação de vontade de todas as partes me parece algo bastante problemático, sob o ângulo das prerrogativas dos profissionais, e aí não só as prerrogativas do advogado privado, mas também as prerrogativas do advogado público. Eu tenho amigos defensores públicos que me disseram, não tenho condições de fazer. Tem profissionais que, por uma série de motivos, como a doutora Marisa colocou no começo da fala dela, estão em casa cuidando de pais doentes, tem pessoas de grupo de risco em casa, estão acompanhando filhos em homeschooling, né? Então, nesse momento eu não tenho condição, sobretudo se for na parte da manhã, que é onde geralmente as escolas estão oferecendo as aulas, vai ter pais solteiros, mães solteiras, pessoas que não vão ter condições, não é porque não tenham acesso à tecnologia, porque naquele momento, dadas as circunstâncias excepcionais, aquilo, infelizmente, não pode ser realizado. Então, a gente vai ter que adaptar isso aí. Tá? Queria novamente agradecer imensamente aqui a acolhida, o convite de vocês. Devolvo a palavra aí ao Tiago para a condução dos trabalhos. Muito obrigado. A gente que agradece, doutor Humberto. Fica aí, além do nosso agradecimento, a primeira pergunta, né, para a gente ser mais dinâmico, aproveitar que os últimos serão os primeiros agora, né, dizer também que eu me solidarizo com essa questão das universidades estarem fechadas. Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado na Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio, e, enfim, diversas defesas de dissertação feitas online, uma série de dificuldades que também não podem criar um obstáculo ao desenvolvimento tão necessário da academia, né? Então, a gente não pode parar, nem a advocacia, nem a academia, fica esse registro. Mas a primeira pergunta é do doutor Leandro, né, que ele preside a Comissão de Prerrogativa de Teresópolis. E aí ele fala sobre a lei do abuso de autoridade, a 13.869, que ele afirma que cria uma ilicitude, né, uma estudante de ilicitude, impedir a entrevista do investigado com o advogado, né, antes da audiência. E aí, considerando que a legislação processual ainda não regulamentou esse ato, né, qual solução que nós teríamos nas audiências virtuais, né, para combater essas violações, né, para permitir, né, essa entrevista prévia, né? Há alguma solução? Qual que é a opinião do doutor Humberto? Tá? O senhor tem 5 minutos. Eu estava lendo a pergunta aqui agora, de fato uma questão muito delicada.
O que se vinha fazendo antes da pandemia, nas audiências por videoconferência, quando o réu estava apenado, recolhido ao sistema penitenciário, no caso da Defensoria Pública, por exemplo, a Defensoria criou um sistema em que um defensor, durante a audiência, né, então você precisa mobilizar 2 defensores para cada réu, para cada processo. Então, um defensor fica fisicamente, presencialmente, lá no presídio, ao lado do réu, em conexão de áudio e vídeo, e um segundo defensor, que normalmente é o defensor da vara, o defensor designado para aquele juízo, fica dentro da sala de audiência, e além do contato via áudio e vídeo, mantém também um contato privado via celular, WhatsApp, aplicativo de mensagem, com o outro defensor que está lá. Essa é a maneira mais próxima que se conseguiu de alcançar um nível de defesa técnica eficiente, porque não podemos esquecer que, sobretudo no processo penal, a defesa, além de estar presente, acompanhar todos os atos, precisa ter o direito de se entrevistar privadamente com o seu cliente, né? Então, essa foi a maneira. Mas eu fico pensando, e agora, em tempos de pandemia, como faremos, né? O réu está na casa dele, o advogado está na casa dele. Como que o advogado vai disponibilizar um sócio, um parceiro de escritório para se deslocar fisicamente até a casa do réu? Ou vai manter uma conexão privada com o réu por um outro aplicativo e vamos manter 2 conexões? Como vai se dar, né? É muito comum na dinâmica das audiências, sobretudo em vara criminal ou juizado especial criminal, que é onde eu atuo, o advogado conversa com o réu o tempo todo, a audiência é muito dinâmica, né? As provas são produzidas ali, e ali é muitas vezes o primeiro e o único momento que ele tem para contraditar e para apresentar a sua versão, sobretudo na sistemática do juizado. A audiência é una, passada a audiência, alegações finais, muitas vezes orais, e sentença do juiz. Então, ele precisa, em alguns momentos, dependendo do que as testemunhas de acusação vão falar, dependendo do que o Ministério Público vai colocar, ele precisa reagir rapidamente, porque é dinâmico, e se ele não fizer naquela hora, ele não vai ter outra oportunidade para fazer depois. Como garantir isso? Talvez, já ouvi de um juiz criminal que me disse, não, a gente pode cindir o ato, a gente pode fazer voltar a ser como era o procedimento antigamente, fazer uma prova de acusação num dia, uma prova de defesa no outro dia e depois uma terceira sessão só para colher as alegações finais orais e a sentença. É um caminho. Dá pelo menos um pouco mais de tempo, né? O MP colhe a sua prova no primeiro momento, marca essa audiência, uma continuação dessa audiência para dali a 7 dias, por exemplo, e a defesa, então, tem condições de assistir aquele vídeo, trocar ideias, enfim, examinar o que ela vai fazer. Então, nós vamos ter que começar a criar em cima disso, né? Mas, realmente, na justiça criminal, essa colocação, essa ponderação, essa dúvida colocada pelo colega torna-se aí mais delicada. De fato, não acho que seja possível fazer uma audiência de instrução e julgamento assim, aos trancos e barrancos. O prejuízo para o direito de defesa vai ser evidente. Bem colocado, né? Tempos difíceis na advocacia criminal agora. Agora, a doutora Marisa, que foi a primeira, né? Vou fazer mais uma pergunta. A Maria Pereira, lá no YouTube, ela perguntou, né, se acha, né, que corremos o risco de ter perpetuada essa prática de audiência por videoconferência, né? Qual a opinião da doutora Marisa? Se é uma coisa provisória no momento do Covid, ou se acha que essa ideia vai colar e que vai permanecer, né, para sempre, né? Qual é a opinião da doutora Marisa? Olha, eu acho que a gente caminha cada vez mais para o virtual. Isso é fato. Eu acho que a gente também precisa se adaptar a algumas realidades e traz alguns benefícios. Mas, da forma que está sendo, primeiro, nesse momento corrido, de forma atropelada, sem que a gente tenha ainda estrutura para isso, é impossível, não tem como a gente aceitar que seja assim, né? E segundo, que algumas coisas eu acho que realmente não substitui o contato físico.
como o colega falou há pouco, imagina você cortar da palavra de repente, né? A gente sabe qual é a realidade das nossas audiências e acontece a gente ter que se insurgir e virtualmente realmente cortou o microfone e acabou. Então há muitas questões a serem discutidas para que a gente paulatinamente chegue a isso. Agora, por exemplo, uma sustentação no STF, né? Se você puder fazer essa sustentação de forma virtual, às vezes até facilita para a advocacia, no meu pensamento, porque tem o deslocamento, tem o custo, que muitas vezes os clientes não podem arcar, o advogado, às vezes, o advogado também não pode. Então, tem algumas coisas que eu acho que são positivas, mas, volto a dizer, a gente tem que caminhar para isso, não pode ser de uma hora para outra, né? E, principalmente, podendo ter essa interação, como essa sustentação oral, sendo feita naquele momento ao vivo, né, para que a gente possa realmente ter essa troca, né? E muito tempo, que eu acho que durante muito tempo os tribunais colocaram essa responsabilidade, acabou ficando para a advocacia, que acabou vindo para a ordem. A OAB teve que treinar a advocacia, a OAB teve que ampliar o seu espaço, né, que veio já, a gente tinha esse OAB século XXI que o Felipe criou, mas assim, era para ser aos poucos, a gente colocou salas nos fóruns e tudo mais, mas, né, a gente teve que investir muito em ter computadores na ordem. A própria casa de prerrogativas que tem ali no edifício da Cândido Mendes é enorme, é importantíssimo, ok. Mas imagina agora, de uma hora para outra, a ordem ter que comportar a advocacia indo lá para fazer audiência, porque envolve muita coisa, inclusive, para começar pela plataforma, né, pela complexidade disso, e as testemunhas vão também para lá, e aí quantos espaços a gente vai ter que ter para aqueles advogados fazerem audiência? Então, não tem como ser de uma hora para outra. Então, acredito que, sim, é uma realidade, a gente vai chegar lá, e algumas coisas tem que ser avaliado se vale a pena permanecer ou não. O que a gente não pode deixar acontecer é que, se isso for implementado, primeiro, da forma que está sendo corrido e sem respeitar, né, sem que seja garantido ao advogado ou advogada poder dizer que não tem condições, e no silêncio, que às vezes não consegue nem peticionar, chegar lá para dizer que não tem condições, né? Que no silêncio valha que não vai ter a audiência, primeiro ponto, e segundo, que nem tudo vire isso, né? Nem que não seja sempre tudo de forma virtual, e principalmente aquele julgamento virtual onde a gente não tem acesso, né? Por exemplo, um julgamento em segunda instância, ou até mesmo, né, nos tribunais superiores, que você assiste a votação, né, não ao vivo, o advogado não pode interagir, não pode fazer sua fala, que seja gravada, né, que há uma diferença. Então, acho que isso que a gente tem que observar e lutar para que não seja imposto isso para nós dessa forma, e a gente não consiga retornar. É uma preocupação que eu tenho, que a gente não consiga depois retornar para a questão presencial e mais física, até porque, e sem querer falar mal da magistratura, não é isso, a gente tem até magistrados excelentes, mas a gente sabe da dificuldade que a gente já tem de acesso para despachar, acesso à magistratura tantas vezes. Então, isso tende a piorar se for tudo virtual, né? É o meu pensamento. Muito bem, né? A gente vai precisar contar com o bom senso de cada magistrado. A gente sabe que isso é muito difícil, né? Daí a afirmação do papel institucional, né? Para que as instituições dialoguem e consigam regrar isso de uma maneira padronizada, né? Para que atinjam a todos. Não depende da conveniência e oportunidade de cada magistrado. Agora, mais uma pergunta para o doutor Marcos. Uma pergunta fácil, tá, doutor Marcos? Para não dizer ao contrário, né? É que me parece que a maioria aqui dos colegas, né? Essa pergunta da Denise Batista, né? Feita pelo YouTube, né? Que são unânimes em relação a que não é muito favorável, né? A imposição da audiência virtual, né? A todos os atos dessa maneira, ainda mais nesse momento de pandemia. Ela pergunta o seguinte: ela fala que todas as justificativas para a não realização das audiências virtuais já foram ditas, colocadas. E aí, quais seriam as medidas legais, né, no parecer do Dr. Marcos, né, para impedir esse tipo de audiência, para bloquear esse tipo de audiência? O que a advocacia tem em mãos, né, além da petição dizendo que não tem a viabilidade técnica, né,
para que realmente consiga se defender, né, dessa imposição? Então, bom dia, Denise, minha colega de alumni, né? Eu sou também diretor de projetos da Associação de Antigos Alunos da FND do UFRJ, né? Me formei na Faculdade Nacional de Direito do UFRJ. Denise é diretora de lá, conheço. Bom dia, te cumprimento, Denise, e agradeço pela pergunta. Sua pergunta é muito importante porque realmente muitos colegas têm se colocado nessa situação. O que fazer, né? Assim, além de todas as dicas que eu já dei, de não deixar de procurar a prerrogativas da OAB, que eu acho que é um primeiro grande passo, porque a intermediação da OAB tem funcionado muito bem. Por exemplo, eu li agora, assim, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu li agora que a colega de Uberlândia escreveu lá no chat do YouTube que ela pediu a intervenção da prerrogativas da OAB Minas Gerais, OAB Uberlândia, não tenho certeza se é uma subseção, e foi negada. Aqui no Rio tenho certeza que isso não acontece, tá? Mas, além disso, a reclamação correicional, Denise. A reclamação correicional me parece, o melhor recurso para esse tipo de problema. Tá? Tem pessoas que falam, entra com mandado de segurança, mas não tem necessidade. Por quê? Porque a corregedoria ela é muito sensível a esse tipo de pedido. Em que pese o que eu falei anteriormente, a corregedoria, ao que eu tenho tido conhecimento, tem deferido aí realmente as medidas que são interpostas em caso de protocolo de reclamações correicionais. Né? A reclamação correicional é dirigida ao corregedor do Tribunal do Trabalho. No Rio de Janeiro, a doutora Mary Booker tem feito um trabalho muito bom, tá, pela corregedoria, uma pessoa que escuta bastante a advocacia. O assessor, doutora Mary, doutor André Vilela, também tem sido uma pessoa bastante parceira da advocacia, e eu tenho certeza que qualquer tipo de reclamação correicional nesse sentido, ela é bastante válida e vai ser apreciada com carinho. Agora, se tiver algum tipo enfim, de demora e tal, eu aconselho realmente a procurar a prerrogativa. Agora, a gente tem também a CJT, a Comissão da Justiça do Trabalho, que tem feito um trabalho muito atuante diretamente junto aos magistrados, diretamente junto à corregedoria do tribunal e também à presença do tribunal. Então, assim, se tiver algum tipo de negativa, também aconselhamos a procura aí da Comissão da Justiça do Trabalho, presidida aí pelo Sérgio Batalha Mendes, né? E com a vice, a Márcia Bittencourt, sou secretário-geral, somos aí quase 20 membros e, enfim, temos tido um trabalho muito grande. Não gostaríamos de ter tanto trabalho assim nesse momento, mas porque a gente esperava que todos estivessem cumprindo. Agora, sim, fica também um registro aqui, a maior parte da magistratura, né? Os juízes aí da AMATRA, a gente tem tido bastante conversa com os juízes da AMATRA 1, né? São magistrados trabalhistas aqui do Rio de Janeiro, a entidade é presidida pelo doutor Flávio, a vice, a doutora Alessandra. A gente tem tido muito contato com eles e eles têm realmente sido muito sensíveis aos pedidos que a gente faz. A magistratura tem realmente aceitado. Eu vou falar por Niterói, por exemplo, a unanimidade de juízes aqui estão aceitando os pedidos de adiamento das audiências, sem maiores problemas. São Gonçalo também. Na capital, acho que a gente tem aí um ou outro juiz que não tem aceitado, mas realmente a maioria, em Friburgo, ontem mesmo, a gente teve uma AGO do MAT, uma Assembleia Geral Ordinária anual, né, feita de forma telepresencial. Vários colegas caíram toda hora também, como o doutor Humberto, é um problema muito sério, mas, enfim, ali era uma AGO, era mais tranquilo, e narraram em todos os lugares, em várias partes aqui do estado do Rio de Janeiro, que os magistrados têm sido sensíveis aos pleitos da advocacia. Tá? Só um detalhe que eu não tinha falado anteriormente, a gente fala muito da questão das audiências, tal, é o tema de hoje, mas a liberação dos alvarás judiciais, eu sempre tenho oportunidade, eu faço um agradecimento aí à magistratura nesse sentido. A gente estava tendo problema no início, era um problema de prerrogativa, sim, o banco não está cumprindo determinações judiciais, os bancos estarem negando atendimento aos advogados, como é sua obrigação, mas a magistratura foi muito sensível, esse problema praticamente foi resolvido, a gente ainda tem um funil ainda que precisamos melhorar, mas hoje mesmo de manhã, num dos grupos de WhatsApp do MAT, né, nós somos quase 1.500 advogados espalhados pelo Brasil, um colega já falou que fez o pedido na quarta-feira, hoje de manhã, o dinheiro já tinha sido creditado na conta. A gente agradece também os esforços, então, da magistratura, do Tribunal do Trabalho da Administração e, nesse sentido, aos bancos que finalmente estão atendendo nossos pleitos. Tiago. Muito bom. Obrigado, doutor Marcos. Né? Lembrando que essa reclamação da corregedoria, né,
é melhor que se seja feito de modo institucional, né? Até para evitar qualquer tipo, né, de perseguição ou reação adversa, né, pessoal. E é algo que acontece muito nas comarcas do interior, né? Então, acho que fica também essa dica da utilização, né, da nossa força institucional para que esse pedido seja feito, né, de modo impessoal, né? Agora, continuando primeiro, né, dizendo que tem muitos elogios e comentários no YouTube, agradecer e pedir desculpa que não dá para colocar, né, todos aqui devido ao nosso tempo, né, mas a Escola da Prerrogativa, a OAB, né, do Rio de Janeiro, e todos nós, né, ficamos muito felizes com a participação. E para finalizar aqui, uma pergunta da doutora Idala, que também é uma gigante lá da nossa Escola da Prerrogativa, Idala Brum, né? Eu vou dirigir ao doutor Miguel, tá? Então, por favor, doutor Miguel, se prepare, né? Mas a pergunta é no sentido se o doutor acha que o Poder Judiciário, né, ele tem o dever de conscientizar seus membros acerca dessa nova realidade social, né, nessa nova realidade virtual, vamos colocar assim, né, que as pessoas elas não se resumem, né, aos documentos em PDF, e aí o complemento, né, a pergunta não se resume também a imagens do YouTube, ou, enfim, que não são papéis, né? O que o doutor pode contribuir? Tiago, é uma excelente pergunta, né? Eu acho que o judiciário ele não está em distanciamento social só agora, não. O judiciário vem em distanciamento social há muito tempo, né? E eu acho que muito disso parte até do perfil de acesso, eu acho, desses servidores, né? Principalmente o de alto escalão, né? Qual o perfil do servidor público de alto escalão, do juiz, do promotor, do defensor, né? É aquela pessoa que estudou na faculdade já se preparando para o concurso público, que ele saiu da faculdade, ficou mais alguns anos da vida dele estudando, a maioria só para aquilo, né? Sem trabalhar, enfim, sem ter família, sem ter nada, justamente dedicado àquele concurso público, lá na média de entrada que tem hoje de 30 anos, né? Chegou aos 30 anos, ele passa nesse concurso público de alta complexidade e aí se transforma no magistrado, né? Então, esse perfil de acesso é geralmente do cidadão de classe média alta, né? Porque quem tem a possibilidade de estudar durante tanto tempo para poder passar no concurso público, né? E dificilmente se consegue se coordenar, né, o trabalho e o estudo em alto nível, né? É um perfil elitista da sociedade, né? Então, esse magistrado, ao olhar para a sociedade, ele tem esse olhar elitista que faz parte da vida dele. Então, quando ele diz, doutor Marcos, que o advogado tem que ter uma internet de qualidade, né, para poder acessar, e se ele não tem, ele vai perder a chance, é porque ele imagina na cabeça dele que todos os advogados têm internet de alta qualidade, que todos os advogados têm notebook, que todos os advogados têm computador, que todos os advogados automaticamente vão ter isso, porque essa é a realidade que ele vive. Todos os magistrados que ele conhece têm. Né? Todos os defensores que ele conhece têm. Todos os promotores que ele conhece têm, porque o advogado não tem. Né? Então, assim, esse distanciamento da realidade, da sociedade, eu acho que dificulta muito esse contato, esse convívio com a advocacia. Né? E esse é um exemplo disso. Né? Quando se toma essas medidas tão drásticas em um período tão complexo, é porque na cabeça desses gestores, quem toma essas decisões, é tudo muito simples, porque essa é a realidade que eles vivem. Então, se a realidade que eles vivem é a realidade que o outro vive também. Não existe a possibilidade de ter outras realidades, né? Ou as outras realidades são tão distantes, são tão longe, que ele não consegue enxergar isso, né? Então, esse diálogo é muito importante, né, que a gente faz aqui, para trazer, às vezes, eles para essa realidade, né, e tentar mudar essa situação. A advocacia foi muito penalizada pelo processo eletrônico. A gente tem que distribuir ação agora, a gente tem que cadastrar o processo, a gente tem que... o PDF que ela fala, a gente que tem que converter em PDF, a gente tem que protocolar. Então, a gente hoje já pratica diversos atos que eram atos do servidor público. Hoje a advocacia que tem que praticar esses atos, né? Então, a gente já facilitou bastante a vida do judiciário. E com essa questão da audiência virtual, é mais um ato que fala, não, agora você que vai ter o programa, você que vai ter o computador, você que vai ter a internet. Quantas vezes aqui falando, a internet do Dr. Marcos realmente não funciona bem, a gente percebeu. Né? A minha internet deve ter travado alguma coisa, da Marisa travou um pouquinho também em alguns momentos. Né? Então, assim, e nós somos, em tese, advogados que estamos aí nessa luta há muitos anos. Né? E a gente enfrenta dificuldades. Agora, imagina o advogado recém-formado, imagina aquele advogado mais... que viveu outras experiências da justiça, um pouco mais idoso, como é que ele vai se adaptar com essa realidade tamanha? Né?
Então, mas isso, enfim, isso só vai ser superado pelo diálogo, por essas conversas que a gente tem, por esses debates, né, para mostrar que existe uma outra realidade que tem que ser observada, que tem que ser enxergada. Porque só assim a gente vai conseguir caminhar, não adianta só impor. Porque nós de impor não vai dar certo. Aí, como o professor Humberto falou, não adianta nada. Aí vai ter recurso, vai ter mandado de segurança, aí vai cancelar, vai voltar. Então, o que a gente fala aqui não é simplesmente para criar dificuldade, não é para criar problema, né? É para criar solução. E se tiver problema, vai ter recurso, o processo não vai caminhar, vai demorar ainda mais. Vai aparecer um juiz para dizer que o processo só vai andar em 2021, então. Né? Será que isso é solução? Postergar para 2021 a solução do processo? E não se acha um meio termo para a gente operacionalizar as audiências virtuais? Né? Então, é isso. Eu acho que parte muito disso e essa é a nossa função. Né? A gente que é advogado também e voluntário nessas funções, né? De OAB, de institutos, de sindicatos, enfim, de organizações da sociedade, a gente que se dispõe a fazer esse trabalho, é isso. É para mostrar que existe um outro lado e para apresentar soluções que visem beneficiar toda a sociedade, inclusive o trabalho da justiça, né? Inclusive o trabalho do promotor, do juiz, do defensor, para todo mundo, não é só o olhar da advocacia, é o olhar da justiça do sistema, né? Que a gente quer um sistema justo para todo mundo, para o advogado do autor, para o advogado do réu, para o juiz, para todo mundo, né? Não é que se queria aqui, em nenhum momento, marcar pautas classistas, não é isso, né? Mas a superação, mais uma vez eu digo, é pela conscientização, pelo debate, pelo diálogo. Só assim a gente vai conseguir buscar soluções aí que sejam benéficas para toda a sociedade. Muito bem, né? A sua fala, doutor Miguel, me faz parecer que todos os juízes entendem que tem um direito fundamental a um celular de alta qualidade, né? Um direito fundamental a todos a uma internet, né, que não cai, né? Um direito fundamental a um equipamento, a um notebook, né? Enquanto isso não é um direito universal, fundamental a todos, né? E a todas, né? Não se pode exigir, né? Esse cumprimento, né? De audiência virtual, né? Dessa forma. Mas vamos finalizando, né, agora, agradecendo mais uma vez, né, a oportunidade dos palestrantes, também aos colegas que assistiram, reafirmando o compromisso, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro, não só com o interesse classista, né, mas, sobretudo, com o interesse da afirmação das instituições democráticas, né, que substituíram a força e a violência dos mais fortes, pelo direito, pela civilização, né, pelo respeito, né, à legalidade acima de tudo e de todos. Né. A Escola da Prerrogativa, né, está de braços abertos para novos eventos. Né. O webinário, né, composto de 9 painéis, então teremos mais 2 painéis, o painel 8º com o tema a formação da advocacia e o ensino das prerrogativas profissionais, às 15 horas, né? E, por fim, o encerramento com a presença do nosso presidente, o Dr. Luciano Bandeira, e também o Dr. Marcelo Oliveira, o presidente da Comissão de Prerrogativa, entre outras figuras ilustres, às 18 horas. Então, fica o convite também, né, a todos, né, que puderem, né, comparecer. Né? E é isso, desejo que consigamos, né, superar esse momento, né, juntos, né, a Ordem unida, né, e em progresso, com certeza consegue ser um instrumento para superar esse período.